Olá, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará recebeu a ilustre visita do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, Marcelo Mota, que está conosco, ao lado, é claro, do presidente em exercício do CREA Ceará, o geólogo João César de Freitas Pinheiro. Nós vamos conversar sobre uma campanha de combate à corrupção que está sendo lançada no Ceará e tem a Ordem dos Advogados do Brasil à sua frente, com a inclusão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Vamos começar com o doutor Marcelo. Doutor João, doutor Marcelo, como foi que se originou essa campanha de combate à corrupção? Como a OAB se inseriu nessa campanha? Primeiramente, eu queria agradecer aqui a oportunidade de vir aqui ao CREA, cumprimentar aqui o presidente João César, dizer que é uma enorme alegria essas instituições irmãs estarem de braços dados em uma missão tão nobre, em uma pauta que chamam de cidadã. Quando a OAB, na verdade, ingressa nessa campanha, nós entendemos que nós tínhamos feito algumas ações anteriores. A primeira foi a questão de eleições limpas. Depois, passamos por um movimento de fazermos a conscientização da população, na qual não poderia se vender, ou seja, o voto ele é caro, o voto ele é especialmente uma medida cidadã em que os nossos eleitores não podem serem comprados por políticos. E agora a Ordem lança uma campanha de combate ao Caixa 2, juntamente com a CNBB, e aqui são mais de 100 organismos da sociedade civil organizada, fazendo com que tenhamos uma maior fiscalização e transparência no processo eleitoral que se avizinha agora de outubro. Nós iremos fazer uma ação com as 15 subseccionais da Ordem, espalhadas pelo interior do Estado. Nós temos agora aqui inúmeros parceiros, associações de classes, em que nós iremos ser uma longa manos, ou seja, uma extensão da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, para que o cidadão exerça uma coisa que é muito importante, uma participação maior agora na campanha eleitoral. Nós não podemos ter campanhas hollywoodianas, ou seja, campanhas milionárias em que as prestações de contas à Justiça Eleitoral, muitas vezes, e aqui me permita a franqueza, são uma verdadeira piada. Nós sabemos que não são reais. Agora, cabe a nós, pessoas do povo, em um processo hoje que o Brasil passa, um momento diferente. Nós atravessamos a maior crise política, ética, financeira, mas acima de tudo moral. Nós temos que fazer uma verdadeira revolução e a Operação Lava Jato vem demonstrando isso e demonstrando muito bem, descortinando a República, fazendo com que, por exemplo, senadores em pleno exercício do mandato fossem presos, afastados, a presidente da República sofrendo um processo de impedimento, os maiores empresários do país prestando contas à justiça, inclusive de uma grande empreiteira que completa agora 1 ano preso. Nós passamos por um momento diferente, de uma maior conscientização. E cabe a nós, Ordem dos Advogados do Brasil, dar uma contribuição ao nosso país. O senhor está visitando o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A visita que o senhor faz ao doutor João César, presidente em exercício do CREA, vindo até a instituição, é exatamente uma maneira de mobilizar também o Conselho? E aproveitando essa pergunta, que entidades já estão participando dessa campanha e como é que o senhor está mobilizando essas entidades? É visitando uma a uma? Exatamente. Nós já sinalizamos e já temos um convênio firmado com o Tribunal de Contas do Estado, com o presidente Edilberto Pontes. Tivemos também no TCM, falta agora pura e simplesmente formalizarmos, com o Dr. Chico Aguiar. Visitamos o Ministério Público nesse mesmo sentido, iremos ao Tribunal de Justiça, ou seja, estamos envolvendo as instituições e aqui hoje, também conversando com o presidente, iremos sim incluir o CRES nessa missão tão nobre para a sociedade. Doutor João César, a intenção, o espírito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará é o mesmo da OAB Ceará? Sem dúvida. É uma honra receber o doutor Marcelo Mota. É uma oportunidade que o CREA Ceará tem de mostrar que não é só uma instituição que preza pelo exercício profissional do engenheiro, do agrônomo, dentro da lei e dentro do serviço à sociedade, que seja um serviço de qualidade. Vai além. O CREA hoje tem uma visão de que, junto com a OAB, tem responsabilidade em relação a combater
os males brasileiros. E dentre esses males, talvez o maior seja o da corrupção. A corrupção, ela tem estragado a economia nacional, ela tem feito com que atitudes antiéticas envolvam a formação da cidadania de forma a prejudicá-la. Enfim, esta vinda do OAB nos traz a oportunidade de ter um caminho diferenciado dentro do CREA Ceará, que é exatamente o caminho do nosso cumprimento do Código de Ética, do Código de Ética do engenheiro, a ética da política, né? Uma ligação que tem que ser feita. Não adianta nós termos um código de ética do engenheiro e do agrônomo se nós não temos a ligação desse código à ética da política. Existe uma diferença grande de ética na política, de ética da política. A ética na política, ela é um envolvimento dos políticos em relação a não fazer o mal, mas ela não obriga os políticos a, de certa forma, prezarem pelas instituições democráticas, representativas. Já a ética da política, não. A ética da política faz com que os políticos tenham a oportunidade de se mostrarem políticos com P maiúsculo, que se liguem em políticas públicas e em políticas partidárias com a defesa, né, com o instinto de defesa e com o instituto de defesa das instituições democráticas. De forma que a vinda da OAB nos faz pensar sobre essas coisas e nos une mais à sociedade cearense e à sociedade brasileira nesta luta que a gente tem e que foi iniciada com programas como o da Polícia Federal e do Ministério Público, a Lava Jato, que está fazendo história, que está construindo um marco que eu considero extremamente importante para a limpeza da corrupção em nosso país. Agora, ainda sobre esse assunto, doutor João César, presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, doutor Marcelo Mota, presidente da OAB, existem, além da questão da Lava Jato, claro, das investigações que correm, ou seja, estão em curso ainda, e com certeza essas investigações ainda trarão muitos resultados, mas existem dois fatos também muito bem, que foram recentes, inclusive, doutor Marcelo, que eu acredito que tem tudo a ver com essa campanha, que é a questão da entrega das 10 medidas de combate à corrupção, que teve mais de 2 milhões de assinaturas. Esse documento já foi entregue, inclusive, no Congresso Nacional. O que o senhor acha dessa iniciativa? Já está nas mãos dos deputados, dos parlamentares, já está nas mãos do Congresso? Será um impulso a essa campanha? Certamente. Medidas como essa servem justamente para o aprimoramento da nossa democracia. E falo que o Brasil tem ainda uma jovem democracia. Nós agora, o povo, eu sinto isso, que nós temos agora uma aproximação com a política. Se você pega aqui um exemplo que eu falo como até clássico, a Argentina. Existe uma rivalidade nossa, inclusive no futebol, brincadeiras, piadas, mas o povo argentino é um povo altamente politizado. Lá existem inúmeras, por exemplo, livrarias. O povo, seja num táxi, num ônibus, eles estão constantemente o quê? Lendo, se qualificando. Então, um dos pilares da cidadania é a educação. E aqui no Brasil, ainda estamos engateando com relação a isso. As medidas de boas práticas que já estão no Congresso Nacional, como você fala, Ricardo, elas servem sim. E agora, nós, mais do que nunca, temos que exigir dos nossos parlamentares que isso seja implementado. Talvez, certamente, isso vá de encontro a grandes interesses, mas nós temos que exigir de cada bancada do seu respectivo estado para que medidas sejam implementadas visando o quê? Nós termos uma política mais dinâmica, aonde nós possamos ser ouvidos efetivamente, aonde se discuta projetos, não simplesmente o governante aleatoriamente venha dizer que determinada comunidade vai ser beneficiada em detrimento de outra, quais são as políticas a serem seguidas. Um grande problema que nós vemos também é o quê? Hoje, um determinado partido político, por exemplo, assume
o governo de qualquer estado. Em outra eleição, esse governador não consegue se reeleger, vem um partido oposto e tudo que se estava fazendo, uma programação, é desfeita e não tem uma continuidade. Nós temos sim que pensar a longo prazo. Temos projetos imediatos, mas também projetos de 20, de 30, de 40 anos. Políticas de Estado e não de partidos. Exatamente. O STF deu um passo importante nesse processo, que foi exatamente a questão do financiamento de campanha, que não pode ser feito mais por empresas, ou seja, pessoas jurídicas. Também foi um passo importante. Foi um passo importante e, lembrando, um passo em que a OAB esteve à frente disso. No ano passado, nós conseguimos no Supremo Tribunal Federal que as doações para campanhas eleitorais não possam mais ser feitas por pessoa jurídica. E isso vem ao quê? A nós tentarmos, Ricardo, diminuir, pelo menos, uma chaga que é a chaga da corrupção. Porque não existe merenda nem almoço grátis. O que se faz? Esses mega empresários financiam campanhas políticas para, mais na frente, terem benefícios, escandalosos benefícios, em detrimento ao nosso povo. Nós temos a maior carga tributária do planeta, e a OAB também lançou esse ano uma campanha de dizer não à majoração, não à criação de impostos. Nós devemos o quê? Enxugar a máquina. Nós devemos racionar a quantidade exorbitante de cargos que nós temos, de ministérios especialmente, para quê? Para fazer o que o nosso dinheiro seja revertido para a população. Doutor João César, esse assunto tem inclusive permeado também o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Não se restringe apenas à discussão aqui no CREA, com a visita da OAB, mas me parece que de um tempo para cá, de uns anos para cá, o CONFEA tem se preparado, tem, digamos assim, se preocupado muito na discussão desse assunto, do combate à corrupção. É verdade, Ricardo. Eu estive recentemente numa reunião em Porto Alegre do Colégio de Presidentes de CREAS, e lá discutimos bastante tanto a próxima SOEA, que é a Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, que vai acontecer em Foz do Iguaçu, e discutimos também o CNP, que é o Congresso Nacional de Profissionais. Esses dois encontros são mega encontros da engenharia nacional e da agronomia nacional. Eles vão discutir bastante esta questão do planejamento e essa questão da engenharia e agronomia aproveitarem um novo Brasil. Um novo Brasil que surge de operações como essa da Lava Jato e de atitudes como essa da OAB, né? Que se coloca como guardiã da cidadania numa hora em que o Brasil precisa dar um passo em relação à sua economia. O Brasil não pode mais ter a engenharia e a agronomia, não podem mais ficar a reboque de um povo que necessita de planejamento para ter bem-estar social e econômico. Nós achamos que o planejamento brasileiro foi muito prejudicado. Nós achamos também, como o doutor Marcelo disse, que planejamento neste país, ele necessita de algo mais do que um PPA, um plano plurianual de planejamento do governo, mas sim que ele seja feito estrategicamente, tanto pelo setor privado como pelo setor público, para o aproveitamento dos nossos recursos minerais. Nós temos, por exemplo, que nos ligarmos naquilo que a Constituição diz. Primeiro, os interesses coletivos acima dos interesses privados. E nisso nós temos que fazer com que os grandes grupos empresariais não concentrem tanto a produção da indústria, não concentrem tanto a renda, e teremos que ter reforma política. Porque sem uma reforma política, para que isso aconteça, nós vamos cair na mesmice. De forma que planejamento para nós é estratégico. Planejamento estratégico para nós é fundamental. O Brasil, por exemplo, é um dos países de maior território no mundo. A gente tem a China, os Estados Unidos, né? A gente tem o Canadá e a Rússia, e nós não podemos ficar a reboque
do ponto de vista da nossa industrialização e da nossa incompetência de não permitir, inclusive, a desindustrialização. De forma que esse ambiente todo que se faz político de verdade, não político partidário, contra a corrupção, nos permitirá dar um salto, né, no sentido do planejamento, para que o nosso povo não sofra tanto, para que o nosso povo seja atendido em suas carências. Muito bem, a Web TV e Web Rádio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará recebeu as presenças aqui no estúdio do geólogo João César de Freitas Pinheiro, presidente em exercício do CREA Ceará, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, Marcelo Mota. Senhores, muito obrigado pelas suas presenças. Doutor Marcelo, muito obrigado. Eu agradeço aqui, é sempre uma grande honra e me sinto muito à vontade para estar aqui, porque meu pai também, ele é engenheiro, hoje não exerce mais, mas para mim é uma grande honra voltar aqui à Casa da Engenharia, da Agronomia e podermos juntos caminharmos na defesa da cidadania e no combate à corrupção eleitoral. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor João. Doutor Marcelo, muito obrigado por sua visita. Ela nos honra e juntos estaremos neste combate contra a corrupção, sem dúvida nenhuma, CREA e OAB e tantas as outras entidades já citadas pela OAB. E aqui é uma casa que está completamente aberta à sua presença e à sua fala. Obrigado, presidente João. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, servindo a sociedade, valorizando o profissional.